Entenda como a simulação de injeção plástica pode trazer benefícios e lucro para a sua empresa com a Canserve no Infometal de hoje. Olá, amigos da usinagem da conformação de metais, começando mais um Benner Infometal. Hoje eu estou aqui com o Éder Masaharu, falei certo? Certo. Éder Masaharu, ele é expert elite da Autodesk em simulação de injeção plástica. Vamos entender o que é isso aqui primeiro. Éder, primeiro, obrigado pela participação e me explica o que é um especialista elite em simulação de injeção plástica, é isso, né? Certo. Explica para mim o que isso significa. Bom dia, obrigado pelo convite, primeiramente. Vou explicar um pouco sobre a simulação de injeção, depois eu falo um pouco sobre essa certificação Expert. Então vamos lá. Então vamos falar sobre a simulação. Como é que funciona essa simulação? Tá, a simulação de injeção de plásticos, para simplificar bem, eu falo que ele é um tryout de injeção de plásticos. Então todos os testes que você realiza de alteração de produto, otimização de produto, desenvolvimento de ferramenta e parâmetros de processo, você consegue fazer dentro do computador. Entendi. Então você vai otimizar os parâmetros de processo, o produto, nesse período na fase de desenvolvimento. Antes do computador, como é feito aí nas empresas aí que ainda não tem essa tecnologia? Como é que normalmente o pessoal faz esse tryout aí de injeção? Antigamente era feito muito na expertise e na experiência da ferramentaria ou de quem desenvolvia a ferramenta. E quando dava erro, ficava na tentativa e erro. Aí tem que voltar, então ele vai lá, sai, vou tentar ver se eu estou falando bobagem. Tá? Ele vai lá, faz uma ferramenta, injetou, aí saiu uma rebarba, saiu uma parede muito fina, quebrou, aí volta para a bancada ou volta para a máquina para tentar ir ajustando até ficar bom. É isso? Isso. Então, a simulação ela consegue antecipar esses problemas, esses possíveis problemas e defeitos, para que não fique nessa tentativa e erro, né? Tá, e aí a simulação, isso é tudo feito no software, né? Isso. Então a pessoa vai lá, faz a ferramenta, projeta, aí no projeto ela simula que o plástico está entrando lá dentro, espalhando ali dentro, e aí se tiver algum problema, o software ele já fornece possíveis soluções? Isso mesmo. Eu falo assim que a simulação de injeção ajuda muito na economia, né? Na economia do desenvolvimento, porque, por exemplo, você fazendo a simulação, na fase de desenvolvimento do produto e da ferramenta, você vai demorar questão de 1 hora e muito fácil a alteração no CAD do produto ou da ferramenta, que enquanto você está na tentativa e erro, já no final do projeto, quando o molde está fabricando, você tem que parar a máquina, fazer a logística da ferramenta, alteração em usinagem, então a gente fala que esse gasto é exponencial, né? Então a simulação de injeção você tem algum case, assim, você tem algum benchmark, algum case, alguma história aí de, não, antes de usar, depois de usar, né? Quanto tempo que o cliente consegue ganhar? Vocês têm essas informações aí? Sim, temos. Temos uma economia exponencial, né? A gente fala que é em torno de 1000 vezes a economia... Só 1000? É mais ou menos isso. E também, como o tempo é dinheiro, também você economiza uma boa parte do tempo em prototipagem. 1000 vezes é a economia do tempo. Do tempo e dinheiro. Então, aí, imagina você economizar 1000 vezes o tempo que você gasta para o seu molde, para a sua injeção plástica sair da forma correta. É isso, né? É isso. Olha que legal. E a gente consegue economizar, por exemplo, em números de tryouts. Por exemplo, se você vai para um tryout para experimentar uma ferramenta nova, já com os parâmetros de processo pré-definidos, você vai ter uma economia de tempo maior. O número de tryouts, que daí seria a quantidade de matéria-prima gasta também durante esses testes, você economiza, né? E também fora a questão de tempo de aprovação de produto, a grande parte dos meus clientes é setor automotivo. Sim. Acaba sendo muito exigente a parte de qualidade, né? Então a gente consegue também essa economia de tempo na aprovação dos produtos. E esse software aí, assim, o que ele analisa? Vamos dizer assim, então ele vai lá, simulou uma injeção, né? Então tá lá o molde, simulou a injeção.
ele analisa quais partes do processo, parâmetros do processo. Legal. Então, só explicando um pouquinho do software, né? A gente utiliza o Moldflow. Ele é um software que ele faz cálculo através do método de elementos finitos, né? Então, ele faz todo o comportamento do material fundido dentro do molde. Então, eu tenho 3 principais etapas, que seria o preenchimento, a refrigeração e o empenamento do produto. Então, na parte de preenchimento, eu consigo prever se vai ter alguma falha de preenchimento. Às vezes o produto tem uma parede fina, uma espessura menor. Ele consegue verificar onde a parede está mais fina? Ele consegue ver tudo isso? Ver se vai ter falha de preenchimento, ver se vai ter algum defeito visual, como uma linha de emenda, uma marca de rechupe, né? E como você falou, às vezes uma possível rebarba por conta da força de fechamento da máquina injetora. Então a gente também consegue dimensionar a pressão e força de fechamento da máquina injetora. Legal, e ele considera também o material que você vai usar, considera tudo. No software ele tem o banco de dados do Moldflow com, se eu não me engano, mais de 13 mil grades de polímeros. Olha só. Então, e é uma infinidade e às vezes ainda falta. Então tem a parte de caracterização do software também, e também tem os módulos de refrigeração, que eu vejo a eficiência dos circuitos de refrigeração dentro do molde. Aí eu avalio se precisa de por exemplo, um material diferente para ter uma troca térmica melhor, um âmpico, por exemplo, né? E o empenamento, que hoje também está sendo bem exigido. Por exemplo... Isso aí influencia também, esse software também influencia no ciclo da injetora, né? No ciclo da injetora. Então, além de melhorar a qualidade do produto, eu acredito que também melhora a qualidade, a velocidade da injeção, né? Isso. Porque ele vai te dando, melhor aqui, melhor ali. Otimiza a manufatura, né? Que é o tempo de ciclo, como você falou. E também a questão, vamos dizer, da qualidade. Por exemplo, o empenamento do produto, que hoje cada vez mais as empresas, né? A parte automotiva, também dos eletrônicos, têm sido bem exigentes. É correto falar que ele é bom tanto para quem fabrica o molde, para a ferramentaria, quanto para quem injeta? Tá. Ele ajuda os dois lados. Tá, né? Super correto. O software ajuda desde o desenvolvimento do produto até o pessoal que fabrica, né? Vamos dizer, até o cliente final, a montadora, por exemplo, que vai, assim, no começo... Vamos dizer, ajuda no conceito do produto e no meio tem a ferramentaria, que vai ajudar no desenvolvimento da ferramenta, e no final da cadeia ali ajuda a manufatura com parâmetro de processo, como você falou, redução de ciclo. Não precisa nem explicar porque ele é expert, né? já está explicado. Estou falando muito, né? Não, mas vamos lá, mas eu quero saber, como é que é esse negócio de ser um expert elite? O que isso significa dentro Bom, dentro da Autodesk, isso. Ela tem 3 tipos de certificações, né? O Associate, o Professional e o Expert. O Associate, ele é uma certificação para quem tem mais a interpretação dos resultados, ele não precisa mexer tanto no software, né? Ele vai estar ali mais como uma pessoa que recebe a simulação e vai interpretar os resultados do software. O Professional é um pouco mais operacional, então é uma pessoa que já tem experiência com o software e também com a parte de injeção de plásticos. E o Expert, ele vai unir essas áreas. Então ele vai ser um usuário do Moldflow, da simulação de injeção. No meu caso, eu tive experiência no desenvolvimento de ferramentas, né? Desenvolvimento de moldes e também na área de injeção plástica. Então, a última prova foi em torno de 400 questões. Só 400 questões, pô? Achei que era mais difícil. Um mês de prova, como se fosse um TCC de faculdade, mesmo você relacionando o virtual com o real. Porque você vai ouvir muita gente falando que o virtual é uma coisa e o real é outra, mas, na verdade, isso tem acabado bastante, porque o pessoal está vendo que cada vez os estudos estão mais fiéis com o que acontece na realidade. A tecnologia ela evolui muito mais rápido do que a gente pensa, né? A gente, às vezes, quando pensa na tecnologia, ela já foi, né? Então, mas legal. Então, acho que é isso aí, pessoal. Acho que agora
é importante vocês saberem, se vocês quiserem saber mais sobre esse processo de simulação, né? Que quem vai atender vocês fez uma prova de 400 perguntas durante um mês, né? Então, acho que ele sabe um pouquinho do que ele está falando, né? Muito legal. Acho que tem mais alguma coisa que você quer colocar disso aí? Sobre esse assunto, não? Não, é sobre isso, né? Eu acho que a simulação ajuda bastante no desenvolvimento e se tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouco mais sobre o assunto, podem entrar em contato. Vocês conseguem fazer uma simulação da simulação, né? Então você consegue, se alguém ainda não está seguro sobre o software, quer entender, vocês conseguem fazer algum teste para o cliente, mostrar dentro dos produtos que eles fabricam? Sim, tem o benchmark, né? Aí com a parte comercial da Canserve, consegue fazer um teste. Por exemplo, se você tiver um problema num produto que já existe e quiserem fazer a correlação e a calibração desse problema e a gente fazer a otimização, a solução do problema, acho que é um benchmark que é bem legal. Essa daí eu acho que é a melhor forma de vocês, né, perderem o preconceito com a tecnologia ou de repente entender como melhorar o processo produtivo de vocês. Muito legal. Éder, muito obrigado pela sua participação. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.